O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó Senhora da luz revelada, Mãe do mundo, eterno feminino, presente em toda manifestação, através da vossa divina mediadora, Mestre Maria, e sua enorme corte de devas, inundai em vosso infinito amor todos os seres. Amparai em vossa incomensurável misericórdia todos os aflitos, e aliviai com vossa imaculada luz todos os sofredores do corpo e do espírito. Deixai por um segundo apenas que nós, inconsequentes seres humanos, possamos vislumbrar o brilho de vossa puríssima luz, para que, na obscuridade de nossas almas impuras, como meros reflexos, possamos iluminar com uma pequenina faísca todos os irmãos desse infeliz planeta. Ó Senhora da luz revelada, Mãe do mundo, afastai as trevas da ignorância e da maldade do mundo, e permita, Senhora, que a vossa luz eterna incendeie de amor todo o universo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações, governantes e governados. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa aliviar as suas provações. Pedimos pelas crianças do mundo, em especial pelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o administrador não justo. Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 17.
Disse Jesus também a seus discípulos: certo homem era rico e tinha um administrador, e este lhe foi acusado como dilapidador de seus bens. E tendo-o chamado, perguntou-lhe: que ouço dizer de ti? Presta contas de tua administração, pois não podes mais administrar. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Porque meu senhor me tira a administração. Não tenho forças para cavar, tenho vergonha de mendigar. Sei o que farei para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: pega a tua fatura, senta-te já e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: pega a tua fatura e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador não justo, porque procedeu prudentemente, porque os filhos deste Eon são mais atilados para com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos da riqueza não justa, para que, quando vos faltar, vos recebam eles nas tendas do Eon. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem não é justo no pouco, também não é justo no muito. Se, pois, não vos tornartes fiéis na riqueza vã, quem vos confiará a verdadeira? E se não vos tornastes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum empregado pode servir a 2 senhores, porque ou aborrecerá a um e amará o outro, ou se unirá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ouviram tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro, e caçoavam dele. Disse-lhe Jesus: sois vós que vos justificais perante os homens, mas Deus conhece vossos corações, pois é abominável diante de Deus. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino de Deus é alegremente anunciado, e todos forcejam para ele. Mas é mais fácil passarem o céu e a terra do que cair um tio da lei. Mais uma vez, Jesus se dirige a seus discípulos. No entanto, como havia elementos estranhos ao colégio iniciático por perto, utiliza, como de hábito, uma parábola. O exemplo escolhido é de um administrador que se demonstrou infiel para com seu senhor. E as artimanhas chegaram aos ouvidos do amo, pelo que este, agindo corretamente, afirma que ouviu acusações sérias e, portanto, pede que lhe sejam apresentadas as contas, pois, caso se verifique o acerto da acusação, não poderá mais gerir seus bens. O parabolista não esclarece a espécie de desonestidade do administrador, se era simples má gestão ou real mau uso dos bens para proveito próprio. A continuação da parábola demonstra, inclusive, que podia chegar ao ponto de falsário. O administrador estava tão convicto da verdade das acusações que não cogitava aproveitar-se do ensejo de defesa que o patrão lhe coloca à disposição, apresentação das contas, demonstrando correção. Ao invés, passa logo a cogitar de como fazer para defender-se depois de despedido. Resolve aproveitar o curto espaço de tempo
que lhe ficou à disposição para organizar seu balanço, a fim de falsificar a escrituração. Mas engaja os devedores em sua falsificação, de forma a tê-los presos a si, impossibilitados de acusá-lo, sem que também sejam envolvidos no mesmo crime. E daí, uma vez complicados pela cumplicidade, se verem obrigados a dar cobertura ao administrador despedido. O devedor de que fala o texto é aquele que realizou a compra e ainda não pagou, por ter que fazê-lo apenas 30 ou 60 dias fora do mês. Modificando a escrituração do balanço e modificando a fatura de entrega da mercadoria, nada apareceria de errado, embora toda a transação fosse desonesta. O administrador, ainda investido de suas funções, convoca os devedores, sendo que cada um é abordado em particular, conforme especifica o texto. A cada um é feita, inicialmente, a pergunta de quanto deve, ou seja, é pedida uma confissão explícita da dívida para que fique bem clara a transação irregular a realizar-se. Mas nada de oculto que não se venha a conhecer. O Senhor descobriu a artimanha do administrador e reconheceu que o administrador agiu com prudência, embora continue denominando-o não justo. Até aqui, na parábola, seguem-se as considerações do mestre aos discípulos, dando a interpretação mais rasa, já que falava diante de profanos e aproveitando a ocasião para aconselhá-los. Em primeiro lugar, salienta a prudência com que agem os filhos deste éon entre si, em sua geração. E lamenta que os filhos da luz não utilizem a mesma habilidade para conquistar o reino dos céus. Depois vem um conselho em estilo algo confuso, que requer muita atenção, a fim de ser bem compreendido. Fazei para vós amigos da riqueza não justa. Fazer amigos por meio da riqueza vã é utilizar a riqueza material para conquistar esses amigos. Fazer amigos da riqueza vã é conquistar a amizade dos ricos pelos serviços a eles prestados. Por mais generalizada que seja a primeira interpretação, preferimos a segunda, considerando que os discípulos, filhos da luz, não são, de modo geral, pessoas que abundem de bens terrenos materiais, embora sejam ricos de espírito de serviço e de bondade desinteressada. Do outro lado, a expressão "quando esta faltar" pode referir-se às riquezas, dando margem às duas interpretações. Se somos ricos e usamos a riqueza para conquistar amigos, quando esta faltar, seremos recebidos por esses amigos a quem conquistamos. Ou, se conquistamos a amizade dos ricos, quando o dinheiro nos fizer falta, seremos por eles recebidos. Quer dizer, ambas as interpretações são válidas no contexto. Outros intérpretes chegam mais adiante. Quando faltar a vida, isto é, quando morrermos, abandonando forçadamente as riquezas, seremos recebidos pelos amigos conquistados. Recebidos aonde? Nas tendas do éon, casas terrenas do século, do qual são filhos os homens diligentes, e onde podem eles agir como donos da situação. E não no astral ou no céu, onde pouco devem poder os que vivem na matéria e para a matéria. Seguem-se duas frases em estilo indiscutível. Fidelidade ou desonestidade
são qualidades que não dependem de medida. O fiel e o desonesto o são tanto nas coisas mínimas como nas máximas. É uma atitude intrínseca, congênita na pessoa. A conclusão imediata é que, se alguém não se tornou fiel na riqueza vã, nos bens materiais, tampouco merece confiança para receber em depósito as riquezas verdadeiras e espirituais, pois, não sendo fiéis no alheio, não terão oportunidade de receber o que lhes é próprio. Chega então à conclusão geral: impossível servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, ditos aqui amigos do dinheiro, já que consideravam os bens materiais como um dom divino em recompensa da fidelidade à lei, só podiam ter a atitude de zombaria em relação a esses ensinamentos. Mas Jesus responde que eles se dizem justos perante os homens, mas por conta própria, porque Deus conhece os corações deles. Segue-se a afirmativa que a lei e os profetas duraram até João. Entendem alguns que depois de João, a lei e os profetas não mais têm ação, só passando a vigorar o Evangelho, a Boa Nova. No entanto, Jesus já afirmara que não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. O final da parábola é categórico. Mais difícil é ruir em céu e terra que um tio da lei deixar de ser cumprido. Este trecho do Evangelho de hoje nos traz essa parábola do administrador não justo, onde Jesus tenta passar para os seus discípulos, e como eles não estavam sozinhos e principalmente estavam acompanhados dos fariseus, ele passa o ensinamento através de uma parábola, como ele sempre fazia, para que normalmente, posteriormente, quando ele estivesse reunido só com os apóstolos, ele poderia explicar o sentido da parábola. E aqui Jesus coloca um administrador que fez desonestidades em relação aos bens de seu patrão. Então Jesus tenta mostrar que o reino de Deus, né, e o ingresso no reino divino teria esse mesmo comportamento. A lei divina, ela funciona da mesma forma. Resumindo, significa que a pessoa que não é justa no pouco em relação aos bens alheios, ou seja, Deus nos dá os dons necessários para que a gente possa evoluir no nosso caminho, né? Estando encarnados ou desencarnados. Quando encarnamos, Deus destina a nós recursos para que possamos executar todas as tarefas para as quais nos programamos naquela encarnação. Então, muitas vezes, nós somos colocados para administrar bens de terceiros, né? Se nós precisamos ser prudentes com os nossos bens, que dirá em relação aos bens dos terceiros? Porque em algum momento teremos que prestar contas para os donos dos bens, ou, muito mais importante, para a nossa consciência daquilo que fizemos com aqueles bens. Mas essa parábola também deixa muito claro essa questão dos bens materiais e dos bens espirituais. Quando estamos encarnados na Terra, nós podemos fazer uso e devemos fazer uso, um bom uso, dos bens materiais. Mas efetivamente, para a nossa vida imortal, que ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados, quais serão mesmo então as riquezas? Então,
as riquezas que nós carregamos por toda a nossa imortalidade, são exatamente tudo aquilo que aprendemos intelectualmente, iluminando o nosso intelecto, emocionalmente, equilibrando as nossas emoções e, principalmente, aprendendo a interiorizar as virtudes divinas. Mas tem algo também que é falado na parábola que Jesus comenta, que também nós levamos pela nossa vida imortal as amizades que nós conquistamos, ou seja, as relações humanas que nós construímos. Então, se essas relações forem boas, forem relações de amizade sincera, forem relações de caridade, de amor, então nós sabemos que no continuar da nossa existência, encarnados ou desencarnados, nós continuaremos com essas relações, porque os seres pelos quais nós construímos essas relações continuarão perto de nós, continuarão o caminho conosco, como uma grande família. Isso representa exatamente o quê? A afinidade de pensamentos, a afinidade de atitudes que as pessoas têm. Da mesma forma, se construímos relacionamentos por ódio ou por desavenças, por brigas, esses relacionamentos também continuarão, até que eles possam ser resolvidos futuramente. Então, em resumo, essa parábola traz para a gente exatamente isso. A informação de qual é o verdadeiro tesouro que nós devemos cultivar, que nós devemos conquistar e manter. Visto que não podemos carregar as coisas materiais junto conosco depois que desencarnamos, então o que carregamos? Carregamos exatamente isso, tudo o que aprendemos e as relações humanas que construímos. Então é aí que deve estar o nosso foco. Nós devemos investir o nosso tempo e os nossos recursos exatamente em melhorar essas duas questões. Melhorar o nosso aprendizado com o foco espiritual e melhorar as nossas relações, construir relações amorosas, relações caridosas. E isso sim, isso ficará por toda a nossa vida imortal nos acompanhando. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.